Fala, gente. Professor Irã aqui na área para gravar uma série de videoaulas ou de vídeos relativamente curtos aqui sobre propriedades coligativas, beleza? Nas nossas aulas anteriores, nos vídeos e no encontro síncrono que tivemos, falamos de algumas transformações físicas de substâncias puras, né, de compostos puros ou solventes puros, estudamos a pressão de vapor, né, de líquidos puros, vimos como que acontece esse fenômeno. Depois estudamos ebulição de líquidos puros, que está relacionada com a pressão de vapor. E, por fim, estudamos o congelamento de líquidos puros, tá? Foram esses três fenômenos que estudamos. Agora, vamos estudar as propriedades coligativas, que são as propriedades que unem essas três transformações físicas, tá? São as propriedades que unem essas três transformações físicas. Vamos estudá-las aqui agora, beleza? Acompanhe aí todos os vídeos. Esse é o primeiro da série. Voltando aqui para a nossa aula de hoje, a primeira coisa que devemos comentar a respeito das propriedades coligativas é entender o que são propriedades coligativas, tá? Propriedades coligativas nada mais são propriedades que estão relacionadas com as mudanças de comportamento de um líquido provocadas pela presença de um soluto, tá? Essas propriedades, elas dependem unicamente do número de partículas dispersas. Então, as propriedades coligativas, elas são propriedades que estão relacionadas com a mudança de comportamento das propriedades de um líquido. E essas mudanças de comportamento estão relacionadas com as partículas que estão dispersas dentro do líquido, ou seja, com as partículas de soluto, tá? Então, isso são as propriedades coligativas que vamos estudar. A primeira propriedade que vamos estudar é uma propriedade chamada tonoscopia ou tonometria. Essa propriedade, tonoscopia, ela está relacionada com a nossa pressão de vapor. Então, sempre que a gente estiver falando de tonoscopia, tá? Vou pegar aqui a caneta, a gente já vai lembrar. Tonoscopia está relacionada com nossa pressão de vapor. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, PV, pressão de vapor, tá? Então, a tonoscopia está relacionada com a pressão de vapor, tá? Aí, nesse slide, então, a tonoscopia ela está relacionada com a nossa pressão de vapor, beleza? Então, sempre que ouvimos falar o nome tonoscopia, eu já vou saber que está relacionado com a pressão de vapor, tá? Então, aqui tem um trecho que eu coloquei para vocês fazerem a leitura atentamente, e eu vou fazer aqui a leitura e a gente vai entendendo vai tentar interpretar linha por linha e já vai tentar explicar para vocês entenderem, beleza? Então, vamos lá, para a gente entender como que acontece a tonoscopia e o que é a tonoscopia, certo? Por exemplo, a sacarose, que é o açúcar, né? Sacarose, que é o açúcar, ela dissolve-se na água, as moléculas se dispersam entre as moléculas do solvente. Ou seja, quando eu tenho aqui na condição inicial, ó, onde eu estou riscando aqui, ó, condição inicial, eu tenho somente as moléculas de água, né, o meu solvente. E aí, quando eu adiciono o açúcar aqui dentro, tá? Eu vou pegar o açúcar aqui, ó, e vou adicionar aqui dentro. Quando eu adicionar o açúcar aqui dentro, as moléculas de açúcar elas irão se dispersar entre as moléculas de solvente, que o solvente é água, né? Então as moléculas de açúcar irão se dispersar, ou seja, as moléculas de açúcar irão se misturar, beleza? Elas irão se misturar por quê, professor? Para que ocorra a dissolução, tá? Então, para que ocorra a dissolução, é necessário que elas se misturem, tá? Essa mistura, ou essa dissolução, para que ela ocorra, também é necessário que haja uma interação entre soluto e solvente. Ou seja, é uma interação entre moléculas de açúcar e moléculas de água. Essas interações entre moléculas são chamadas de interações intermoleculares. Tá? Deixa eu até escrever aqui, ó. São chamadas de interações intermoleculares. Vamos ver se o professor consegue escrever. Intermoleculares. Inter quer dizer entre, tá? Inter quer dizer entre. Com certeza eu não irei conseguir escrever entre, mas é a intenção. Inter quer dizer entre. Então, são interações entre moléculas, né? Intermoleculares. Então, para que ocorra a mistura, a dissolução, é necessário que as moléculas de açúcar interajam com as moléculas de água. Ou seja, as moléculas de solvente, as moléculas de soluto precisam interagir com as moléculas de solvente, tá? As interações existentes entre as moléculas de água e as de sacarose, elas irão dificultar a vaporização do solvente,
tá? Porque é o seguinte, quando aqui dentro, nesse segundo recipiente aqui que eu estou marcando, ó, quando você tem já o açúcar dissolvido aqui na água, esse açúcar dissolvido na água vai ter interações intermoleculares entre as moléculas de açúcar e de água. Essas interações ela vai dificultar com que as moléculas de água evaporem, tá? Porque aqui na minha condição inicial, você tem as moléculas de água aqui embaixo, ó, moléculas de água, onde eu estou riscando, e tem também as moléculas de água que estão passando para a fase vapor, né? Essas bolinhas aqui em cima, na parte superior. São as moléculas de água que estão passando para a fase vapor, certo? Portanto, aqui, ó, nesse recipiente da esquerda, eu tenho somente o meu solvente, tá? No meu solvente, eu tenho solvente aqui embaixo na fase líquida, né, que é a água, e tenho também moléculas de solvente na fase gasosa, vapor, né? Fase gasosa vapor. Então, à medida que eu adiciono açúcar aqui dentro, né? Eu vou pegar o açúcar e adicionar aqui dentro desse recipiente, aí eu vou transformar nesse segundo recipiente, que já é água misturada com açúcar. As interações existentes entre as moléculas de água e de açúcar, elas irão dificultar a vaporização do solvente. Por quê? Porque essas moléculas de açúcar elas vão interagir com as moléculas de água. Se elas interagem com as moléculas de água, elas vão ter interações atrativas. Ela vai dificultar com que o açúcar se desprenda e vá para a fase vapor. O açúcar ele vai estar meio que colado com as moléculas de água ali na fase líquida. Se ele estiver interagindo, estiver colado, ele vai ter séria dificuldade para se desgrudar do açúcar e ir para a fase vapor. Então significa o quê? Que a pressão de vapor irá diminuir. A pressão de vapor do solvente vai diminuir em uma solução, tá? Que tem o açúcar presente em relação à pressão de vapor do solvente puro. Por quê? Porque o açúcar vai interagir com as moléculas de solvente, com as moléculas de água, e essa interação vai fazer com que essas moléculas de água tenham uma certa dificuldade para se desgrudar do açúcar e evaporar, ir para a fase vapor, tá? Então, do ponto de vista molecular, eu estou falando de desgrudar é óbvio que o nome correto científico não é esse desgrudar, o nome correto é interação, tá? É interação, atrativa e depois quebra dessa interação para poder ir para a fase vapor. Mas eu estou falando grudar e desgrudar para poder facilitar o entendimento de vocês, beleza? Então, em resumo, é como se o açúcar que está dissolvido ali na água, ele dificultasse com que as moléculas de água escapassem para a fase vapor. Ele atrapalha isso, tá? Então, o que acontece? A diminuição da pressão de vapor de um líquido por adição de um soluto não volátil, que no caso é o açúcar, é um soluto não volátil, quer dizer que é um soluto que não evapora, né? Porque a gente não vê o açúcar evaporando, né? O açúcar é um soluto e ele é não volátil. Então, toda vez que a pressão de vapor diminuir por conta da adição de um soluto não volátil em um líquido, esse efeito é denominado efeito tonoscópico, beleza? Efeito tonoscópico. Então, o efeito tonoscópico está relacionado com o quê? Com o abaixamento da nossa pressão de vapor ocasionada pela adição de um soluto não volátil, tá? De um soluto não volátil. O que determina essa diminuição é a concentração de partículas do soluto presente na solução, e não sua natureza. Aqui é uma informação super importante. Porque o que ele está dizendo aqui? Que o número de partículas, ou seja, a concentração das partículas de soluto, é que vai influenciar esse efeito. Por exemplo, quem vai dar o maior efeito tonoscópico em uma solução de água? É uma adição de 10 gramas de açúcar ou a adição de 100 gramas de açúcar, digamos, em um recipiente de 1 litro de água? Quem vai ocasionar o maior efeito tonoscópico? A adição de 10 gramas de açúcar ou de 100 gramas? É óbvio que a adição de 100 gramas. Por quê? Porque o efeito tonoscópico ele está relacionado com a concentração de partículas de soluto e não da sua natureza. Então, quanto maior a quantidade de partículas de soluto, maior ou mais acentuado será o efeito tonoscópico. Beleza? Vamos passar para o próximo estágio, ó, próximo slide. Aqui basicamente a mesma coisa que eu expliquei anteriormente, só que vai falar que, de maneira resumida, o que é a tonoscopia é a adição de um soluto não volátil, diminui a pressão de vapor de uma substância pura. Então, vocês precisam gravar isso aqui, tá? Que é o conceito de tonoscopia, tá? Nessa figura aqui de baixo, ele mostra a mesma coisa que eu mostrei anteriormente, no gráfico anterior, na figura anterior, que foi essa figura aqui, ó, essa figura aqui da água e do açúcar. Aqui eu estou mostrando ali mais detalhes. Só que aqui nesse caso eu estou mostrando a mesma coisa, a água sozinha, aqui ó, a água,
E aí eu estou medindo a pressão de vapor aqui da água, certo? A pressão de vapor é medida através das moléculas de vapor que entram nesse tubinho aqui que eu estou marcando, ó. Quando elas entram nesse tubo, ela consegue movimentar esse líquido que está aqui nesse tubinho aqui, ó. Esse líquido geralmente é mercúrio. Então, quando você tem a moléculas de água aqui, somente água, a impressão de vapor de moléculas somente de água, a minha impressão de vapor está aqui nesse lugar aqui, ó, tá, onde estou marcando aqui, né? Agora, quando eu misturo o açúcar e eu tenho uma menor quantidade de moléculas de vapor aqui em cima, né, em relação à condição anterior. Essa foto aqui da esquerda, essa foto aqui da direita tem menos moléculas de vapor aqui. Significa o quê? Que a minha pressão de vapor é menor. Por que é menor? Porque as moléculas de açúcar atrapalharam as moléculas de solvente e migraram para a fase vapor. Se menos moléculas de água migraram para a fase vapor, menor é a pressão de vapor. Por isso que quando você olha aqui de novo essa medida aqui do nível de mercúrio em relação à pressão de vapor, como eu tenho menos vapor empurrando o mercúrio, menor ele vai subir. E aqui o nível da pressão de vapor aqui, ela é menor em relação a esse nível aqui que eu estou mostrando. Ó. Esse nível aqui é menor, né? Onde eu estou marcando com X, ó, é menor. Por que é menor? Porque menos pressão de vapor conseguiu empurrar o líquido lá para cima. Então aqui não, eu tenho mais pressão de vapor. Se mais pressão de vapor empurra o líquido, o nível aqui vai ser maior. Aqui não, eu tenho menor pressão de vapor, ele está empurrando o líquido só, o nível do líquido só até aqui, ó. Então por isso que a pressão de vapor dele é menor, tá? Aqui também tem um gráfico, né, que mostra como que a pressão de vapor e a temperatura está relacionada para um líquido puro e para uma solução, que no caso é solvente mais soluto, já, né? Então ali em vermelho é o solvente puro, tá? Ali em vermelho é o solvente puro. Percebe que para a mesma temperatura, por solvente puro, a pressão de vapor está aqui, ó. A pressão de vapor daqui, ela é P2. Já para a solução, que é quando eu já tenho o solvente puro mais o soluto adicionado, a minha pressão para a mesma temperatura T, não varia a temperatura, está aqui, ó. Minha pressão P1. Então, observa que teve um abaixamento da pressão de vapor, né? Compara P2 com P1. A temperatura de P1 da solução é menor do que a pressão P1 da solução é menor do que a pressão P2 do solvente, tá? Entendeu? Então, esse efeito aqui de abaixamento da pressão de vapor do solvente puro em relação à solução é chamado efeito tonoscópico, tá? Aí alguém fala assim, professor, então é basicamente isso, conceitual, não tem nada de matemática? É óbvio que tem parte matemática, né? E vamos falar da matemática agora. Por que a matemática é importante nesse caso? Porque a matemática é quem vai quantificar esse efeito coligativo, vai falar quão esse efeito está presente nas soluções, tá? Então, o cara que estudou os propriedades coligativas foi um cientista francês chamado Raoult, tá? E ele propôs a lei de Raoult, que é chamada assim, ó. A lei de Raoult para as propriedades coligativas, ela estabelece que a pressão de vapor de uma solução é igual ao produto da pressão de vapor do líquido puro, ou do solvente, vezes a fração molar do líquido puro na solução. Que é justamente essa expressão aqui, ó. Ele falou o quê? O Raoult. Ele disse que a pressão de vapor de uma solução, né, depois que eu adicionei o sal dentro do recipiente, o açúcar, depois que eu adicionei o açúcar dentro da solução, ele fala que aquela pressão de vapor ali daquela solução é igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Beleza? E aí a lei de Raoult também estabelece o seguinte, ele fala assim, ó. Ele fala que dissolvendo-se um mol de qualquer soluto, no caso tem que ser um soluto não volátil e não iônico. Depois a gente vai ver o que significa não iônico e não volátil. Não volátil a gente já viu, na verdade. Então ele fala assim, dissolvendo-se um mol de soluto não iônico e não volátil, em 1 kg de solução, observa-se sempre o mesmo efeito tonométrico. Então ele não depende do tipo de soluto, ele depende apenas da quantidade de soluto que foi dissolvido, tá? O efeito tonométrico, ele também tem mais outras duas expressões, que é o ΔP dividido por P0, que é justamente o efeito tonoscópico, ou tonométrico. O que quer dizer esse efeito tonoscópico? Ele quer dizer que o ΔP foi o abaixamento, né, da pressão de vapor da solução em relação ao solvente puro, dividido pela pressão de vapor do solvente puro, P0, então ΔP
sobre P0 é igual a KT, que é a constante tonoscópica, versus o W. Quem é o W? É a molaridade, que tem essa expressão aqui que vocês todos já conhecem lá da molaridade. Beleza? Então, essas são as duas expressões importantes para propriedades coligativas quando a gente fala de efeito tonoscópico. Tá? Essas são as duas expressões matemáticas. Beleza? Aqui, basicamente, nessa expressão aqui de cima, eu só fiz pegar a molaridade, substituir o W, que é a molaridade. Peguei o W aqui, ó, e substituir por essa expressão aqui, né? E aí eu joguei aqui, tá? E ele fala que KT é a constante tonométrica molar do solvente. Isso, por enquanto, isso aqui não é tão importante para a gente, não. Coloquei isso para conhecimento de vocês. O mais importante são as duas expressões que eu mostrei. Essa aqui, que é a mesma, que é essa mesma aqui, e essa lei de Raul, tá? E aí, aqui também eu coloquei uma descrição de quem que foi Raul, tá? Que foi o cara que inventou as propriedades, as leis das propriedades coligativas, tá? Então, essa foi a nossa breve aula aqui sobre tonoscopia, tá? Espero que vocês acompanhem. Quem não entendeu, entre em contato comigo, escreve para tirar dúvidas que eu posso explicar de novo, beleza? Valeu, até mais.